42. O Hospital Regional Unimed será o primeiro hospital construído em Campo Mourão em cerca de 60 anos. O empreendimento promete ampliar significativamente essa capacidade de atendimento na região, reduzir a necessidade de deslocamento de pacientes para outros centros. Uma inauguração simbólica marcada para essa semana, enquanto o início das operações será após a obtenção de licenças então necessárias. Vamos saber mais detalhes desse investimento. O Jornal 100, desta quarta-feira, entrevista o presidente da Unimed Campo Mourão, médico Antônio Carlos Cardoso. Bom dia, prazer tê-lo aqui. Faz tempo que não vem o Jornal 100. Sim, bom dia, Donizete, bom dia, Cid. Agradeço a gentileza do convite para estar aqui hoje. E tem bons motivos para a gente estar falando desse assunto. Campo Mourão não recebia um novo hospital privado há aproximadamente 6 décadas. Então, qual o significado desse momento para a cidade e para toda a região da Concar? Perfeito. Agora, na sexta-feira, dia 31, a gente faz a cerimônia de inauguração do nosso hospital, Hospital Regional Unimed, né? E qual é a importância? A gente parte de um hospital hoje que a gente tem de 32 leitos, onde a gente usa a estrutura da antiga policlínica, né? E a gente parte para um hospital de 92 leitos. Praticamente a gente multiplica por 3 o tamanho do hospital, multiplica por 3 a capacidade de atendimento. Nós vamos praticamente dobrar o número de colaboradores, né, direto ou indiretamente para o hospital, e junto com isso a complexidade também dos atendimentos. Como a gente vai contar com UTI nesse hospital, as cirurgias de média e alta complexidade agora elas vão ser realizadas lá no nosso hospital. Nós falávamos um pouco antes aqui no nosso bate-papo, o Cid trazia recordações de nomes de hospitais. Campo Mourão teve nesse de uma era aí, tinha vários hospitais de maternidade, mas nada se compara agora com a grandeza, o gigantismo dessa estrutura que vem sendo trazida aí para Campo Mourão, o projeto, vamos falar dele. Qual o montante do investimento no Hospital Regional Unimed? O que motivou a cooperativa a apostar no empreendimento dessa dimensão? Hein? Certo. A motivação ela é um desejo antigo dos médicos de Campo Mourão, né? Eu cheguei em 1993 em Campo Mourão. Em 1994, eu participei de uma negociação para a aquisição da policlínica através de um grupo de médicos, já com um projeto de ampliação do hospital. E essa negociação ela veio ao longo dos anos. A cada 3 ou 4 anos a gente iniciava a negociação e ela nunca prosperou. E houve daí a necessidade, como a Unimed ela cresceu, hoje nós temos 33 mil clientes, alguns pacientes começaram a ficar desassistidos no nosso serviço. Então, houve a necessidade de começar um serviço próprio, onde a gente fez o aluguel do antigo Hospital Policlínica, né? E ali a gente instalou os serviços básicos, né? São 32 leitos, 3 salas de cirurgia, os recursos diagnósticos ali, eles são terceirizados, como radiologia, laboratório, né? Quando a gente precisa de uma tomografia, a gente tem que deslocar o paciente. E a pandemia, ela veio para dar certeza, porque a gente realmente precisava desse hospital. O hospital ele começou, a pedra fundamental, ela começou há 10 anos. E inicialmente a gente estava construindo com recursos próprios, num ritmo mais lento, e a pandemia veio dar para nós a certeza que a gente precisava agilizar essa construção e ter esse hospital o mais rápido possível pronto. Já havia desde o início o projeto nessa dimensão toda ou foi ganhando mais desejos, mais vontades e ampliando? Perfeito, você usou a palavra correta e a gente sempre usa em mesa de diretoria, assim, isso que a gente quer fazer é uma vontade ou uma necessidade, né? A gente tem que diferenciar bastante a vontade da necessidade, né? A vontade, na verdade, ela sempre existiu, mas a necessidade ela veio ao longo do tempo. Na verdade, o nosso hospital ele começou com quase 15 mil metros quadrados, o primeiro projeto. E depois ele foi sendo adequado, a nossa vontade foi sendo adequada à nossa necessidade. Aí ela veio para uma construção de 10 mil metros quadrados. Né? Dessa construção de 10 mil metros quadrados, são 5 pisos de 2 mil metros quadrados, né? Entre os quais a gente teve que, quando foi viabilizar o hospital, ó, quanto a gente tem de caixa, qual a nossa capacidade de pagamento, sem comprometer a operação da Unimed, é tanto. Então a gente vai ter que reduzir um pouquinho. Aí a gente reduziu uma parte,
Hoje a gente tem 800 metros quadrados dentro do... Perdão, 1.800 metros quadrados dentro do prédio, numa estrutura que chama Core Shell, que está pronto para a gente ampliar. Ali nós podemos ampliar, fazer mais 30 ou 40 apartamentos, fazer mais salas cirúrgicas, duplicar a capacidade da nossa UTI, ou seja, a necessidade que venha a ter no futuro. Quem sabe até um shopping ali dentro, um restaurante. Essa área fica livre, então, é uma área grande. Né? O shopping e o restaurante é um conceito que existe hoje do Hospital Boutique, tem muito já em cidades maiores, Curitiba tem, São Paulo, onde a planta base ela se parece muito com o shopping, tem grandes lojas, restaurantes. Por que não? Só que ali não, porque está no meio do hospital. Né? Então, a gente, na verdade, o nosso espírito, né? o nosso motivo de trabalho é a saúde. Né? Ali pode sim ter um centro de diagnósticos, a gente pode ter um centro de estudos, pode ter salas de aula, mas com certeza a gente já viu a necessidade que em um período bem curto a gente vai ter que ampliar realmente o número de apartamentos e salas cirúrgicas. E o que será feito? Quantas estruturas hoje a Unimed tem distribuídas aqui em Campo Mourão para prestar esse atendimento a esse leque de associados? E o que será feito com essa estrutura aí toda? Nós temos uma sede administrativa, que é na rua São Paulo. Né? Fecha? Não. Sede administrativa não. Sede administrativa é um edifício nosso que já tem quase 20 anos de construção. Ele ali é nosso coração da operação. Né? Ali a gente vai ficar ao longo do tempo com a liberação de guias e atendimento aos clientes. Mercado, né? E vai trazer algumas terapias especiais para aquele ambiente. Nós temos ali na rua São Paulo o Espaço Saúde, onde são feitas as terapias especiais. Nós temos mais de 320 crianças hoje em terapias especiais lá. Nós temos o Núcleo de Atenção à Saúde, o antigo Hospital Bom Jesus, aqui na José Custódio de Oliveira, perto do pronto-socorro. A gente tem ali o laboratório, nós temos 3 equipes de médicos de família, que é o que a gente chama de atenção personalizada à saúde, e fisioterapia, temos alguns consultórios médicos ali também para atender algumas especialidades, e é uma área ainda que permite uma expansão. E nós temos o Hospital Unimed Unidade Centro, a antiga Policlínica, esse encerra as atividades. Os demais? Todos continuam. Continuam. A parte administrativa ela vai ser transferida lá para o hospital regional, porque a gente tem um prédio de mais de 1.000 metros quadrados, onde vai ser instalado o administrativo lá. E a gente vai concentrar a nossa atenção administrativa lá no hospital, deixar mercado, como eu disse, liberação aqui no centro e trazer as terapias, porque do Espaço Saúde, lá na São Paulo, porque o ambiente físico lá já não comporta esse crescimento de terapias. Bom, Antônio Carlos Cardoso, ele costuma então afirmar que o Hospital Regional Unimed, ele será um ecossistema completo de saúde. Na prática, então, o que isso significa para quem precisar de atendimento hoje aqui? Certo, foi muito bom você colocar isso, porque assim, quem precisa daquele atendimento eletivo, o exame laboratorial, uma consulta de rotina, um encaminhamento, ele não precisa se deslocar até o hospital. Ele fica aqui no centro, no Núcleo de Atenção à Saúde. Aqui tem as 3 equipes de médicos para atendê-los, tem o laboratório, os atendimentos básicos. O hospital, realmente, ele passa a ser uma referência para atendimento de média complexidade. Quer dizer, aquele que você está numa urgência, emergência, você precisa de uma medicação, uma reidratação, ou um internamento, uma cirurgia, aí sim a busca pelo hospital. O hospital não é para ir lá fazer check-up, o check-up faz aqui no centro, né? Mas o paciente chegou no nosso hospital, hoje ele vai ter tudo lá, ele vai ter o laboratório, o nosso laboratório hoje é o maior laboratório da cidade em atendimento da Unimed, a gente já passou de 45% de todos os atendimentos, laboratório Unimed, laboratório próprio. Nós temos uma tomografia de última geração com inteligência artificial. O que significa a inteligência artificial? Ela escolhe as melhores imagens para você e ela tira artefatos de imagem, tipo sombras, imagens que talvez coloque você em dúvida, será que eu estou olhando para esse órgão ou para aquele, esse limite está preciso ou não? A inteligência artificial ela corrige essa imagem. E a mesma coisa o raio-x também. Sabe, não tem mais aparecer uma manchinha no meu raio-x.
a manchinha de artefato que a gente chama, essa inteligência artificial já elimina ela. Ela deixa só realmente a imagem que importa. Nós temos um aparelho de ultrassom, todos esses aparelhos que estou dizendo foram adquiridos agora, estão dentro da caixa lá, só esperando a liberação para eles entrarem em funcionamento. Isso é a estrutura que eu falo para você, estrutura de materiais e equipamentos, né? Mas a nossa estrutura principal não é isso, e nem muito menos o hospital. A nossa estrutura principal são 146 médicos, todos especialistas, porque para fazer parte da Unimed tem que ter um registro de especialidade à disposição da comunidade. Bom, e a gente está falando de uma estrutura, então, chamado aí de ecossistema de saúde, mas para deixar tudo mais perto das pessoas. Mas agora a gente muda um pouco esse conceito, porque a gente cria uma instalação gigantesca aqui em Campo Mourão. E quais os benefícios para a população? Porque muitos deixam essa região aqui, viajar para Maringá, Londrina, Curitiba em busca de tratamentos especializados. Quais serviços, então, passarão a ser oferecidos aqui que podem reduzir o deslocamento? Na verdade, todas as especialidades médicas, né, até a alta complexidade, são oferecidas aqui no nosso hospital. Quais os benefícios? O benefício, eu falo até muitas vezes no nosso grande parceiro, que é a Associação Comercial, é o ganha-ganha. Porque o paciente que sai daqui para Maringá para procurar um atendimento, fazer uma pequena cirurgia ou consultar uma subespecialidade, ele não vai só no médico lá. Ele vai passar pelo shopping, ele vai passar pelo mercado, ele vai passar pela loja de carros e ele vai acabar fazendo o negócio lá em Maringá. Vai ficar aqui agora. Vai, agora é lógico. E se ele tem a oportunidade aqui, antes o paciente fala assim, eu vou para Maringá porque a estrutura hospitalar aqui não tem vaga, é mais simples, ela tem baixa complexidade. Agora não, agora ela tem total complexidade. A gente pode fazer no nosso hospital qualquer tipo de cirurgia, cirurgias guiadas por raio-x, a gente pode fazer cirurgias neurológicas, cirurgias ortopédicas de alta complexidade. O único serviço que a gente vai continuar referenciando para o Cisnor é o serviço de cardiologia, a emergência cardiológica. Isso a gente vai fazer uma divulgação ampla. Também houve um ganho para Campo Mourão nesse setor. Muito ganho. Não tinha, né? Não tinha, e através do PERS, do Dr. Claudino, eles fizeram uma estrutura de primeiro mundo aqui, né? As pessoas não sabem, mas o serviço de hemodinâmica traz gente de fora, e cardiologia aqui, daqui de Campo Mourão, ele é de primeira linha. Os profissionais extremamente capacitados, né? A cirurgia cardíaca extremamente capacitada, e não tem nexo a Unimed investir num serviço de hemodinâmica onde a gente vai gerar 4 ou 5 procedimentos ao mês e competir com uma estrutura que já está aqui funcionando e de excelente qualidade, né? Então, nós somos saúde suplementar. Suplementar é o seguinte, a gente complementa aquilo que o SUS não tem braços para complementar, aquilo que as outras estruturas não têm, a gente complementa, né? A solenidade de inauguração está marcada para sexta-feira, 7 horas da noite. Mas não começa a funcionar já, não, né? Não, sexta-feira, às 19 horas, a gente faz a solenidade, né? Nós vamos receber a imprensa, nós vamos receber as lideranças da Unimed do Brasil, né? Aqui do Paraná, todos os presidentes das singulares do Paraná, são 22 presidentes, todos confirmaram presença, toda a diretoria da Unimed Federação também, o vice-presidente da Unimed do Brasil também vai vir, porque é um evento nacional essa inauguração, ela não é um evento de Campo Mourão. O que significa esse hospital dentro da entidade, da instituição Unimed? Isso, a Unimed ela tem mais de 320 singulares. Em 320 cidades, cada qual tem a sua, entre aspas, a sua franquia de Unimed, né? A sua unidade própria de Unimed. E a tendência hoje nacional a gente chama de verticalização, quer dizer, a Unimed ser dona do seu próprio serviço. Para nós significa muito. Primeiro, a gente oferece um cuidado de qualidade, aquele que a gente quer para o paciente, né? É o padrão Unimed de qualidade. A gente tendo um serviço próprio, a gente sabe quanto esse serviço custa. Então, isso nos facilita a negociar também com outros prestadores, né? Isso aconteceu com o nosso laboratório, isso facilitou bastante a negociação com os outros prestadores. E hoje, o grande problema que o serviço de saúde suplementar enfrenta é uma coisa que chama-se sinistralidade. É o quanto você gasta proporcional ao seu faturamento para prestar o serviço que você precisa,
né? A gente tem um ponto de equilíbrio de sinistralidade que é 84%. Quando você gasta 84% do faturado para pagar assistência, você tem equilíbrio. A partir desse número, você tem prejuízo, porque tem a estrutura que você tem que manter. Na época da pandemia, a gente chegou a 110%. Uma aula bastante Então, casa. isso ofendeu bastante a todo o sistema Unimed. O que representa isso? Representa um padrão de qualidade, capilaridade de rede. Hoje, o cliente da Unimed de Brasília, de São Paulo, que está na região aqui, porque a gente tem algumas empresas que têm Unimed de Brasília, de São Paulo, de Curitiba, que trabalham aqui em Campo Mourão. Eles vão ter rede. O que é rede? Eles têm uma rede referenciada, eles não vão entrar num hospital onde aquela Unimed não sabe quanto vai gastar ou quanto vai pagar. Quando a gente fala suplementar, saúde, oncologia é suplementar? Sim, a oncologia, na verdade, a oncologia é o nosso carro-chefe do nosso hospital. A oncologia, hoje a gente tem um serviço referenciado de oncologia de primeira linha. Nós temos um oncologista contratado que fica dentro do nosso serviço, é o Dr. Carlos Albach. O Dr. Carlos Albach foi uma conquista para nós, porque ele foi trazido da Inglaterra para fazer o serviço de oncologia. Ele é brasileiro, de Ponta Grossa, ele estava na Inglaterra e, através de contatos com colegas que já tinham trabalhado com ele, fizeram o convite e ele veio para Campo Mourão. E aqui mantém um mais alto padrão. A gente tinha muita dificuldade, porque tinha diagnóstico de câncer. O paciente fala assim, vou para fora. É a primeira coisa que ele pensa, né? Vou para fora. Só que ele não entende que quando ele vai para fora, lá fora, ele é o paciente 314 da fila. Entendeu? Para ter o mesmo tratamento, o mesmo protocolo, o mesmo medicamento que aqui. E quando ele fica aqui, entendeu? Ele é o Donizete da musical, ele é o Antônio Carlos do Rotary, entendeu? Ele é o Eloy da musical. Ele tem nome, sobrenome, a gente sabe onde mora, ele sabe onde a gente mora. Então, você tem um tipo de tratamento quase familiar. O medicamento é o mesmo, e você tem um tratamento diferenciado, sem dúvida. Bom, nasce com 92 leitos, UTI adulto, centro cirúrgico, oncologia, diagnóstico por imagem. Qual desses serviços terá impacto mais imediato para a população na sua avaliação? Na verdade, é como você pedir para um pai escolher o seu filho, né? Qual que é o teu filho preferido? Eu diria para você, depende da hora. Se eu preciso que carregue peso, é o meu filho mais forte. Se eu preciso que faça uma conta, é o meu filho mais inteligente. Né? Então, depende do momento. O impacto maior, a gente acredita que... Você ia falar dos empregos, né? Dos empregos, vamos exatamente. Também. O impacto maior é a UTI. São 10 leitos em box, individualizado, como se fossem 10 quartos, né? Dentro de uma área, onde 100% do tempo o paciente vai ficar acompanhado pelo familiar ou o acompanhante de sua escolha. Ele não vai ter aquela, como hoje tem na UTI, de você estar acompanhando alguém num leito e do leito do lado está tendo um procedimento, um paciente em sofrimento, você vai ter esse isolamento e, ao mesmo tempo, a visão periférica, uma visão de 360 graus da equipe médica e de enfermagem. Todos os boxes são monitorizados e esse monitor ele tem um monitor central. Então, o médico ou a enfermeira que estiver no posto de enfermagem fazendo uma prescrição, ele consegue, de lá onde ele está, olhar todos os 10 monitores, inclusive no quarto de plantão do médico também, tem os monitores, ele pode acompanhar por lá. Todos os equipamentos da UTI, todos 100% já comprados, todos de primeira linha também, todos novos e de primeira linha. Acabou o nosso tempo. Fala um pouquinho dessas contratações. Ainda há contratação? Sim, nós temos 81 vagas em aberto, né? A maior parte de pessoal de enfermagem e técnicos de enfermagem. E consegue trazer médico de fora? Limpeza. Né? Nós abrimos um edital de convocação para médicos e mudamos o estatuto, inclusive, para poder receber médicos sem critérios tão rígidos para que trabalhem pela Unimed por 2 anos até que consigam cooperar. Nós conversamos com o presidente da Unimed Campo Mourão, médico Antônio Carlos Cardoso. Quantos anos na medicina aqui em Campo Mourão? Em Campo Mourão são 33 de medicina. 93 chegou, né? Isso. E medicina? Em medicina são 38. Bom, para encerrar, mensagem então aos nossos moradores de Campo Mourão, dos municípios vizinhos que aguardam a abertura do hospital. Vocês tenham certeza que nós estamos trabalhando para o melhor. Né? Nós queremos dar não só um atendimento de saúde a vocês no nosso hospital, mas uma experiência em saúde, uma nova experiência,
onde você não se sinta enclausurado em um hospital, onde você não se sinta o número 345 da fila, e sim o Lucas, o Antônio, o Donizete, entendeu? Onde você vai ser chamado pelo seu nome mesmo, e aonde você vai ter os mais altos padrões de atendimento e cuidados, tanto tecnológicos como humanos. Parabéns pela iniciativa da instituição trazer esses recursos para a cidade. Cid Sauer. Vamos embora, Luiz.